noite a todos, muito obrigado, meu irmão Eliésio. Meu nome é Sérgio Marques, né? Eu estou como oficial executivo da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, no estado do Tocantins e do Maranhão. E no início desse ano, a gente fez alguns projetos junto com o nosso Supremo Deputado, que é o Excelentíssimo Grão-Mestre, irmão Alexandre, e instalamos também mais um oficial executivo para nos auxiliar, que é o irmão Aldiro, né, de Porto Franco, aí perto de vocês, que ele também está nos auxiliando, né? Devido a assim, esse clamor aí do irmão Warner e outros, né, querendo que a gente aumente a Ordem Arco-Íris no Maranhão, então a gente solicitou a ajuda do irmão Aldiro para encampar aí todas essas aberturas e a gente dá todo o suporte a ele. Então, é um prazer, então, a gente iniciar aqui com vocês. Inicialmente, eu queria explicar um pouquinho aqui rapidamente sobre essa logo, né, que vocês estão vendo, que é da Ordem Internacional, né, que com as letras BF, CL e R, o que significam, como essa ordem, como eu vou citar logo à frente, ela nasceu nos Estados Unidos, né, essas letras estão representando palavras em inglês. Então, é Book, Flag, Constitution, Lambeskin e Rainbow, né? Então, significa livro, bandeira, Constituição, avental e arco-íris, né? Então, esse é o significado dessas 5 letras na logo do arco-íris para meninas, tá ok? Essa ordem, como eu disse, ela nasceu nos Estados Unidos, né? Através de um maçom, que também era um pastor, William Mark Saxon, né? E nasceu no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele, após a Primeira Guerra Mundial, ele verificou que como muitos pais, né, muitos homens morreram na guerra, algumas mulheres também, muitas crianças ficaram, muitas meninas, nesse caso, ficaram órfãos, né? E aí, então, ele vendo tudo aquilo, e como ele era um pastor de uma igreja batista e também maçom, aquilo tocou ele e o despertou para que fundasse uma ordem paramaçônica, né, direcionada aí a atender essas jovens, né? Então, essa ordem atende aos jovens de 11 até 20 anos de idade e quando elas atingem 20 anos, elas podem pedir a maioridade, onde tenha, então, a permissão do Supremo Deputado por estender por mais um ano e até 21 anos. E aí, sim, ela encerra a sua jornada dentro da Ordem Arco-Íris, né? Essas meninas, elas têm aí uma grande oportunidade, né, de compartilhar suas ideias, com as ideias dos maçons, das nossas cunhadas, que nos auxiliam muito, né, na Ordem Arco-Íris. Então, a gente pode compartilhar ideias, momentos agradáveis, né, principalmente para que elas possam conhecer e desenvolver a verdadeira dignidade feminina, né. Em estado de Oklahoma, que está a data mais especificamente, foi 6 de abril de 1922, né? E hoje essa ordem ela está espalhada por todo o mundo. Como podem ver, nós temos ela na Alemanha, temos em Aruba, Austrália, Bolívia, aqui no Brasil, Canadá, Filipinas, Itália, Japão e Paraguai. Lembrando que o Paraguai é ligado a nós no Brasil, ainda vou explicar um pouco mais à frente sobre isso, tá? Aqui no Brasil, ela entrou através de um maçom, o nosso irmão José Rodrigues Filho, né, que ele trouxe essa ordem dos Estados Unidos para cá, e em maio de 1992 fundou-se a primeira Assembleia Arco-Íris, né, que é chamada Assembleia Caminho de Luz número 1, em Cascavel, no Paraná, aonde reside lá o nosso grande irmão, um irmão que é um doce, chama Salgado. Todo mundo conhece ele por tio Salgado, mas ele é um doce de pessoa, tanto ele quanto a nossa cunhada Mara, são os baluartes, eu vou falar no Brasil, em cima da Ordem Arco-Íris, né? Apesar dele cuidar apenas de algumas unidades, né, dentro da nossa federação, porque nós temos outras jurisdições, mas o tio Salgado é um baluarte, a pessoa é o responsável pelo crescimento da Ordem no Brasil, né? E como ele era muito amigo do Zé Rodrigues deu o pontapé inicial
E o tio Salgado e a tia Mara abraçaram essa causa e desenvolveram todo esse trabalho maravilhoso que a gente está tendo aqui. A nossa jurisdição, bom, deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Nós, então, éramos ligados ao Paraná até no dia 15 de novembro do ano passado. E a gente era ligado à jurisdição do Paraná. A ordem, ela é internacional nos Estados Unidos, depois ela tem, no Brasil, hoje, 4 jurisdições, 5 jurisdições, me desculpem, né? E, então, o estado do Tocantins e do Maranhão era ligado à jurisdição do Paraná, que compõe hoje vários estados da federação, tá? Inclusive o Paraguai. Aí que eu queria falar que o Paraguai, por ser algumas assembleias e é próximo do estado do Paraná, e acabou sendo encampado pelo tio Salgado. Então, o tio Salgado cuida do Paraguai e vários estados brasileiros. E, então, em 15 de novembro do ano passado, o nosso Supremo Deputado, agora Supremo Deputado, que era o Sereníssimo Grão-Mestre Irmão Alexandre, né, já havia solicitado a nossa jurisdição. Para que a gente possa ter uma jurisdição independente, né, de uma outra, a gente tem que ter pelo menos 5 assembleias ativas funcionando, tá? Por pelo menos um ano. E nós tínhamos já essas 5 assembleias, então solicitou aos Estados Unidos a nossa Suprema Ilustre. Nós solicitamos ela, a Jack Ronan, que é a nossa Suprema Ilustre nos Estados Unidos, uma jovem senhora de quase 80 anos de idade, um amor de pessoa. Ela esteve agora no dia 15 em Guaraí, onde ela criou e fundou a nossa grande jurisdição. Ela veio dos Estados Unidos especificamente para esse evento, né? Então, como nós tínhamos já as 5 assembleias, então a gente criou a jurisdição Tocantins e Maranhão, e hoje, então, somos independentes. Hoje nós somos ligados diretamente aos Estados Unidos. O nosso Supremo Deputado reporta diretamente à Suprema Ilustre. A primeira Assembleia foi fundada em 97, que é a Raio de Luz número 1, em Guaraí, que agora, em novembro do ano passado, fez aniversário, e aí a gente fez toda a festa lá na criação da jurisdição. Depois foi fundada em 2013, aí no Maranhão, a Luz do Porto, né? Temos a Raio de Esperança em Araguaína, em 99, a Horus em Gurupi, em 2014, e em Palmas, que é a capital do nosso estado, né, foi a última a ser fundada em 2016. A Ordem Internacional do Arco-Íris, né, ela, como a gente falou, elas são adolescentes de 11 a 20 anos, e aí a gente tem alguns preceitos que a gente trabalha com as meninas, né? Amor ao lar, à família, né? Crença na existência de Deus, respeito para com a natureza, crença na imortalidade da alma, fidelidade, dignidade de caráter, patriotismo, amor, né? Pelos símbolos pátrios, serviço em prol da humanidade, da comunidade, e uma liderança. A gente desperta muito nessas meninas a liderança. Meus irmãos, para quem já teve a oportunidade de acompanhar uma Assembleia Arco-Íris, eu sou apaixonado, me desculpe eu falar assim, mas se vocês verem, aquelas meninas entram com 11, 12, 13, umas que até com 15, 16 anos, elas entram, elas sentam ali no nosso templo, né? E aí você vê elas com os pezinhos voltados para dentro, todas tímidas, tem um momento de cada uma se expressar, umas expressam, outras não, com aquela maior timidez. Pessoal, passado alguns meses, 2, 3, 4 meses, essas meninas, a gente tem que pedir para elas ficarem em silêncio. O tanto que elas querem falar, e aí elas começam, então, a criar esse espírito de liderança, né? Se impor cada um ali no seu ambiente, dentro da ritualística. Então, é maravilhoso a gente ver o despertar dessas meninas, como elas entram e em pouco tempo elas tornam assim mulheres maravilhosas. É fantástico isso, né? Essa ordem ela foi baseada na história de Noé, né? Que conta-se ali no capítulo de Gênesis 9, né? Que o motivo do surgimento do arco-íris foi depois de uma forte chuva, né? Então, aí também está o nosso manual Ritual das Meninas, é um livretozinho com capinha branca, tá? Onde tem ali todas a ritualística das meninas. Esse ritual é de uso exclusivo das meninas, e elas têm, a gente pede para que elas só mostrem isso aos seus pais, ou no caso, tutores legais, né? Irmão, irmã, amiguinhas,
não poderia ter acesso aos rituais, né? Para que a gente tenha algumas palavras, algumas coisas, como tem na maçonaria, que fique só entre elas, né? Ok? A Assembleia, ela tem uma finalidade de expandir os trabalhos, né? Para formar o caráter, como eu falei, dessas meninas, né? A dignidade delas, né? E ter, assim, sempre aquela obediência no ser supremo, né? A missão que a gente tem com essas meninas é trabalhar ali as 7 cores. Cada cor do arco-íris, ela tem uma identidade que a gente vai falar um pouco mais à frente. Quem que pode ser uma menina arco-íris? Como disse, meninas de 11 anos completos até 20 anos, né? Recomendada por um maçom, ou pode ser indicada por outra menina arco-íris, e ela tem que ser aprovada pela Assembleia. Existe todo um formulário para ela preencher, né? Que indicou se foi um maçom, uma cunhada ou uma menina arco-íris. Elas preenchem um formulário, isso é levado para a Assembleia, as meninas aprovam ou não, e depois passa para o conselho dar a palavra final, né? Que existe um conselho que rege, que acompanha essas meninas. E esse conselho é formado por irmãos maçons e pelas cunhadas, né? Ou pais e tutores legais também. Não é preciso que uma menina arco-íris seja filha de maçom, então pode ser uma amiguinha da sua filha na escola, né, uma prima, qualquer coisa nesse sentido. Não há necessidade. A necessidade é que ela seja indicada por um maçom, por uma cunhada ou por uma menina arco-íris. Tá? Ela pode permanecer até os 20 anos, né, como a gente falou, ou se caso ela casar antes, ela também tem que pedir para sair, né? Ou quando então deixar automaticamente ser um membro ativo, ela é colocada numa lista de honra. Se ela quiser ficar até os 21 anos, conforme eu falei, ela pode requerer a extensão da maioridade, né? Quem vai poder assistir a essas reuniões? Elas têm as reuniões abertas e as fechadas. As reuniões fechadas, que só pode ser assistida, que são essas ritualísticas, né? Pais, mães, avós e tutores legais. As esposas de maçons, as meninas arco-íris e os tios maçons. Apenas esse público que tem acesso às reuniões fechadas de ritualística. Os irmãos, as demais pessoas não podem, a madrinha, né, vamos dizer assim, não pode assistir às fechadas, né? Tá? Só nas abertas, em caso de festividades. As reuniões festivas, comemorativas, aí sim, pode receber os irmãozinhos, as crianças também, não há problema algum. Conforme eu disse, as meninas trabalham as virtudes de acordo com as cores do arco-íris, né? O vermelho significa o amor, é a primeira estação, e ela representa o amor ao lar e à família. O laranja representa a religião, é a segunda estação, e ela representa a religião, sendo relevante o companheirismo e ativa participação na igreja de sua escolha. Conforme a gente tem o preceito dentro da maçonaria, a única coisa que a gente pede, né, é que acredite em Deus, não numa religião específica. Então, nós temos meninas de várias religiões. Então, o que a gente quer é que ela continue participando ali na sua religião, na sua igreja, né? Seja ativa. O amarelo, né, representa a natureza, que é responsável pela vitalidade a qual devemos respeitar. O verde ensina que, apesar da morte do nosso corpo, nossa alma vive pela eternidade. O azul é a fidelidade, né? E é importante a lealdade, com destaque para a ordem Rainbow Girls, que é a arco-íris, né? A família e amigos. Então, ser fiéis à família, aos amigos, à ordem em si, né? A cor anil representa o patriotismo, né? Respeito às leis do nosso país e à nossa bandeira nacional. Todo início da Assembleia, né? Há um momento onde as meninas carregam ali a nossa bandeira nacional e há um trecho, né, que a gente canta ali a um pedaço do hino da bandeira, né? A violeta representa ao serviço, ao qual elas estão ali também para trabalhar em prol da filantropia da nossa comunidade, né? Um dos fundamentos. Então, todas essas junções do arco-íris, né, 7 cores, juntam a luz branca, que é a pureza, que é a sabedoria. Tanto é que o ritual é branco, a maioria de suas vestes são brancas,
A Bíblia que é colocada sobre o altar também ela tem a capa branca. Então, a branca simboliza toda a união. Lembrando aqui, falando um pouco de cores, a gente pede às meninas que evitem de usar o preto, né? Qualquer roupa preta em algum evento da ordem paramaçônica, né? A gente chega a pedir até um esmalte. Hoje a gente sabe que muitas meninas, algumas gostam de usar esmalte preto, né? Porque o preto é uma ausência de cor, né? Simboliza, chama muito pelo lado da morte, né? E é uma ausência de cor. E como nós trabalhamos as cores, a nossa é arco-íris, então a gente pede que evite-se de usar o preto nessas ocasiões das nossas atividades. Aqui um exemplo de filantropia que nós fizemos no Dia da Criança, né? Em uma das assembleias, que a gente desenvolveu com as meninas. Foi até um abrigo e levou brinquedos, comida, lanche, brincou com as crianças, né? Conforme eu estava falando no início, a gente tem aí um organograma da Ordem Arco-Íris. Nós temos nosso Supremo Deputado, que é a nossa ordem da jurisdição maior. Temos o oficial executivo, que no caso somos 2, no Tocantins, Maranhão. Temos aí o presidente do Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo é formado por pessoas, maçons, cunhadas, pais e avós ou tutores legais, ou até mesmo também por meninas arco-íris de maioridade, também podem fazer parte. E o conselho ele deve ter de 7 a 14 pessoas, não mais do que 14. E a gente pede que o presidente do conselho seja eleito entre a loja que está patrocinando aquela ordem e que ele seja um mestre maçom. Nada contra os aprendizes ou companheiros, né? Mas é porque o mestre já tem um pouco mais de vivência dentro da maçonaria, então a gente pede que seja um mestre maçom. E os demais podem fazer parte do conselho, vice-presidente, quem vai cuidar de tesouraria, quem vai cuidar ali da parte nossa, me fugiu o nome, da parte de administrativa, né? Então, pode ser formada pelas cunhadas, por tudo. Dentro do conselho, é eleita uma preceptora-mãe. Ela, sim, ela que vai ser a líder das meninas, vai ser a mãe das meninas dentro daquela assembleia, né? E ali, a mãe, ela não necessariamente ela precisa ser esposa de maçom. Ela pode ser mãe de alguma menina arco-íris, tá? E a mãe é o elo de ligação entre a assembleia e o conselho. A gente, às vezes, pede, a gente já tem uma certa vivência, já aconteceu, do conselho querer interferir demais dentro das atividades do dia a dia das meninas e acaba criando alguns atritos, porque os jovens hoje têm um modo particular de se comunicar e, às vezes, algumas pessoas não entendem, os jovens não comunicam bem e acaba gerando alguns atritos. Então, para isso, é a preceptora-mãe quem faz essa ligação, né, do conselho com as meninas. As meninas, tem que ser uma pessoa, essa mãe, né, preceptora-mãe, uma pessoa que as meninas confiam, que ela vai ser a confidente das meninas, ela que vai harmonizar todos os probleminhas que tiverem, vai ser a segunda mãe realmente dessas meninas, né? E a preceptora-mãe adjunta também faz parte do conselho e auxilia a preceptora-mãe na condução dos trabalhos e na condução das meninas. Então, esse é o nosso organograma. Lembrando que o conselho tem que ter de 7 a 14 pessoas, tá? O cargo das meninas, aí um momento onde elas estão entrando no templo, né? Essa foto, ela é composta de 23 oficiais. Para que a gente possa abrir uma assembleia, tem que ter pelo menos 23 cargos. A gente chega a abrir até com 17, né? Tá? Mas 23 cargos é o ideal, 23 meninas, né? Para que cada uma possa ocupar o cargo. Então, ali nós temos o cargo da ilustre preceptora, que é quem é a presidente da Assembleia, vamos dizer assim, né? Como se fosse o nosso venerável mestre, né? E ela é quem faz a condução da Assembleia. Depois tem a preceptora-mãe, a ilustre preceptora adjunta, e aí vem as demais irmãs, caridade, esperança, fé, né? E que são eleitas. As eleitas aqui, meus irmãos,
são esses 5 primeiros cargos. Elas são as eleitas. Luz preceptora junta, caridade, esperança e fé. As demais, elas são formadas depois da eleição, elas são formadas pela ilustre preceptora que compõe os demais cargos. Tá? Vamos ver se eu consigo passar. Passou o conselho, tem um papel fundamental, né? Que ele é composto por maçons, esposas, conforme eu falei, esposas de maçons, pais, avós e tutores legais, né? O conselho deve ter de 7 a 15, eu falei 14, me desculpe, me confundi com os números, de 7 a 15 membros, e onde tem que ter pelo menos 3 mestres e deverá eleger entre os membros maçons o seu presidente. Tem essa particularidade de ser 3 mestres maçons dentro do conselho e um ser o presidente, né? Dentre os membros do conselho, pode ser eleita uma mulher para exercer o cargo da preceptora-mãe, conforme eu disse, e a outra para a preceptora-mãe adjunta, que é o elo de ligação entre o conselho e a assembleia. Isso eu já acabei de falar. Outras informações. As sessões ritualísticas, ela tem um ritual, né, que está naquele livrinho, ele segue um ritual de abertura. O estandarte das meninas é na cor branca e cada assembleia insere uma logomarca. E elas também adotam músicas para tocar nas cerimônias de entrada, de saída, né? Elas têm uma música, cada assembleia tem uma música específica delas, que elas escolhem, né? Elas devem conter o hino brasileiro e o hino bandeira, que são cantados durante as assembleias, as sessões ritualísticas, tá? O calendário, ele é definido pelas meninas e pela preceptora-mãe e é aprovado depois pelo conselho, tá? As meninas, a gestão é de 6 em 6 meses. A cada 6 meses troca-se a gestão da Assembleia, tá? Para que possa dar mais oportunidade para outras meninas assumirem outros cargos. Então, é de 6 em 6 meses são as eleições. Elas têm uma taxa para ser custeada que deve ser paga para a jurisdição, tá? E para os Estados Unidos. Essa taxa é paga por menina ativa durante o ano. No final do ano, o conselho consultivo e a preceptora-mãe faz ali um relatório de quantas meninas entraram, quantas saíram, quantas estão ativas, e existe um valor a ser pago por ano por cada menina. Uma parte desse valor fica na jurisdição, no nosso caso, Tocantins e Maranhão, e outra parte vai para os Estados Unidos. Nós, como somos jurisdição agora, as meninas, eu liderei até essa enquete, coloquei para que elas escolhessem o nome da Grande Assembleia. Grande Assembleia é quando se reúne todas as assembleias em uma data, onde elas se encontram e a gente fica ali 2, 3 dias, dependendo, né, participando dos eventos ali, de oficinas, de filantropia também, de várias atividades ali. É um momento que elas se reúnem e a gente estava fazendo isso antes da pandemia, né? Infelizmente, com tudo isso que aconteceu, estava fazendo isso uma vez por ano. E essa grande assembleia, antes da nossa jurisdição, era no Paraná, né? Nós éramos atrelados ao Paraná e chamava GAP, Grande Assembleia do Paraná. A última foi o ano passado, eu estive lá, foi no Paraguai, né? A gente foi no Paraguai, para levar algumas meninas da nossa jurisdição. E nos acompanhou. E agora, então, as meninas, a gente fez uma pesquisa e as meninas escolheram, né, o nome. Hoje, para ilustrar para vocês, nós temos 129 meninas ativas no Tocantins e Maranhão. São 129 meninas. E elas escolheram esse nome, Grande Assembleia do Sol. Foi o nome mais votado, né? Que virou GAS, né? Grande Assembleia do Sol, porque o Sol no Tocantins e no Maranhão existem as nossas particularidades. E foi criado aí através de um irmão nosso, ele lá de Palmas, ele criou essa logomarca aí, né? Da nossa jurisdição, tá? Então, foi criado já essa grande assembleia, tá bom? Aqui algumas fotos para que a gente possa ilustrar para vocês. Essa foto, eu gostaria de chamar a atenção, essa aqui é a Jonna Jack, que é a americana, que é a Suprema Ilustre, essa jovem senhora aqui de 80 anos, um amor de pessoa, muito ativa. Veio ela e a sua marechal,
vieram as duas dos Estados Unidos, e aí, na Assembleia Raios de Luz, número 1, em Guaraí, quando nós fizemos aí o terceiro encontro entre Estado Tocantins e Maranhão, e automaticamente a fundação da Assembleia, da nossa jurisdição, e a posse do nosso Supremo Deputado. Foi tudo feito nesse evento, e ela que presidiu os trabalhos. Quero chamar a atenção de vocês que nós já temos dentro da nossa jurisdição essas meninas vestindo esse vestidinho roxo, que são meninas de 8 a 9 anos, que são chamadas promessinhas. Vamos dizer que elas seriam uma pré-arco-íris, né? Essas meninas, a gente já tem em Palmas, a Promessinhas Estrelas de Palmas número 1, e já tem outras cidades já querendo montar. A gente já estava bem animado, mas houve tudo isso da pandemia, deu uma freada em todos os nossos projetos, né? E essa menininha aqui, essa belezinha, ela que liderou uma parte da nossa festividade, essa menina de 10 anos, que ela, ao lado da Suprema Ilustre, a maior autoridade mundial da Ordem Arco-Íris, ela liderou essa reunião, tá? Aqui uma foto nesse evento com uma das assembleias, né, onde a gente estava presente. E essa de roxo é a Marechal, que acompanhou a Johnny, dos Estados Unidos, e o casal ao lado, de azul, e o nosso irmão Salgado, é a tia Mara e o tio Salgado, que eu falei no início da nossa palestra, que são aí os baluartes da Ordem no Brasil, que têm levado isso para o Brasil afora. Tá? Ao fundo, aqui em cima, está nosso irmão Alexandre, que é o nosso sereníssimo grão-mestre, né, do estado do Tocantins, da Grande Loja, e também é o nosso Supremo Deputado. Aqui, as meninas, depois que entram na maioridade, elas querem continuar trabalhando pela ordem. Então, aí a gente criou no Tocantins e no Maranhão o Colégio Alumni, que são para essas meninas que são maioridade, saíram da fase de trabalho até 21 anos. Então, nós temos o Colégio Alumni, que são aqui, tem 4 meninas aqui apresentadas, né, que são ex-arco-íris, certo? Aqui é uma foto ilustrativa da roupa de gala das meninas. Os eventos de gala, elas têm essa roupa clássica, tá? Aqui está o uniforme delas, uma sainha plissada com a sua camisa branca, a sua gravatinha, e elas usam no punho, aqui como elas não estão dentro do templo, elas usam um avental, tá? Um aventalzinho de papel, para lembrá-las que elas estão ligadas a nós da maçonaria, tá bom? Aqui uma outra foto das meninas também, nos eventos, né? Tio Salgado e tia Mara, tá? Que já falamos muito sobre eles, eu sou apaixonado por esse casal, são fantásticos, né? Aqui foi o primeiro encontro que nós fizemos em Palmas, quando a gente começou a fazer esses encontros itinerantes, né? Esse foi o primeiro encontro, né, que foi feito em Palmas, as meninas de todas as assembleias que eu citei estavam presentes também. E por aqui a gente encerra a nossa demonstração e fico aí aberto aos questionamentos, vocês, se eu puder ajudar. E a gente, quando está numa ordem arco-íris, numa assembleia, tem essa frase que a gente sempre... É uma frase, como é que é? É uma marca, né? A gente sempre fala, que até nos encontrarmos de novo. As meninas adoram essa frase, essa frase é um marco na nossa hora, tá bom? Irmão Eliezer, é isso que eu tinha a apresentar para vocês, e fico aberto aí, caso queiram fazer algum questionamento, ok? Estou às suas ordens. Beleza, meu irmão, muito obrigado, foi bem elucidativa a exposição. E a gente abre agora os irmãos, as cunhadas, os sobrinhos que estão na sala, que queiram fazer alguma intervenção, alguma pergunta ou algum comentário, fiquem à vontade. É só pedir a palavra. Beleza? Pois não, meu irmão. Nosso sereníssimo grão-mestre, irmão Wander Marinho. Muito bem. Você sabe se o Aldino está na sala? Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Tá não. Tá não. Legal, porque ele é nosso representante do Maranhão, mas eu queria primeiro parabenizar o irmão Sérgio, que fez essa explanação muito cheia, muito válida sobre a Ordem Internacional do Arco-Íris, né? E essa parceria com o Maranhão nasceu assim da proximidade que a gente tem maçonicamente com o estado do Tocantins, através do nosso irmão Alexandre, né? Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Carlindo e outros tantos do Tocantins que tem uma ligação muito forte maçonicamente com o Maranhão. E nasceu em 2013 Luzes do Porto de Porto Franco, né? Uma assembleia forte e que já está aí várias gestões já foram encerradas, né? E continua firme, né? E como o nosso irmão Sérgio explicou, a jurisdição agora Maranhão e Tocantins e Maranhão, né? Com 5 assembleias. Dizer que a Assembleia Luzes do Porto de Porto Franco já visitou outras cidades, como Imperatriz, fizeram apresentações em Imperatriz. Ainda era o venerável Ubiraci, que se interessou muito pelo assunto, né? E o Carlos Ayrton também continua interessado. Estreito, que fica ao lado de Porto Franco, inclusive já fundou a sua assembleia, né? Falta só fazer a instalação, que se chama Estrelas de JK, número 3. E o nosso irmão Paulo Facundo de Grajaú fundou, ele correu na frente para ser a número 2. Ele fundou a Cássias de Grajaú, ou a Cássias Grajaúense. Essas duas já estão fundadas, né? E tudo era para acontecer, como falou o nosso irmão Sérgio, mas fomos aí parados e travados por a pandemia, e os projetos foram todos deixados de lado, por enquanto, né? Mas quer dizer que a gente tem aqui no Maranhão já uma em funcionamento e 2 fundadas, né? Com possibilidades de Imperatriz ser a próxima, ser a número 4, né? A gente tem contatos dos irmãos de São João dos Patos também que se interessaram, além de você, Eliésio, que já me falou sobre isso também, né? E tem uma loja do Grande Oriente, não me lembro se é Grande Oriente ou Comab, em São Luís, que já também entrou em contato, o venerável entrou em contato, querendo estreitar, né, esses conhecimentos sobre a ordem, que quer fundar uma assembleia também em São Luís do Maranhão, nessa loja, que eu não me lembro se é Grande Oriente ou se é Comab. Mas então, a gente percebe que é uma ordem paramaçônica juvenil feminina muito interessante. Não querendo desmerecer Filhas de Jó, mas a gente que já viu as duas percebe que Arco-Íris é mais assim alegre, até pelo fato de ser as cores do arco-íris, que tudo que é colorido é mais alegre, é mais vibrante e tal, né? Não tem tantas exigências como Filhas de Jó, quanto as candidatas, né, a ingressarem, e é festiva, é musical, é alegre, né? Eu gosto muito de assistir. Quando posso, aqui em Porto Franco, estou sempre lá com as meninas. Muito bonito o colorido, a apresentação das sessões ritualísticas, impressionante. Como aquilo tudo nos toca, né? Nos emociona, e tem assim, um significado, um simbolismo muito forte do arco-íris, as cores, né? E aí as coisas que tem lá dentro, que a gente não pode falar aqui em público ainda, mas que são coisas que nos remetem à nossa infância e juventude mesmo, sobre o negócio do arco-íris. Eu mesmo sempre falo aqui que quando eu era menina aqui em Porto Franco, diziam que tinha lá no final do arco-íris um pote de dinheiro lá na fazenda do senhor chamado Otávio Franco. Eu corri muito para lá para ver se descobria esse pote de dinheiro lá. Nunca encontrei, né? Então, é interessante isso, né? A gente perceber assim, a história, a simbologia de uma Assembleia Arco-Íris nas suas sessões ritualísticas, né? Muito bom. E o nosso irmão Sérgio está aí, ele é ligado, muito ligado, ele se emociona muito quando fala, né? A gente percebe isso, né? E estamos aí, né? Maranhão e Tocantins juntos, né? E com o intuito de crescermos mais, né, irmão Sérgio? Vamos nos alongar pelo Maranhão, mais Assembleia no Tocantins, e assim a gente segue crescendo e progredindo. Muito obrigado.
É muito boa a sua fala, meu irmão, que eu vejo que com esses projetos que você acaba de citar, depois o Maranhão já pode até ser uma jurisdição independente, a partir do momento que ela tiver aí suas 5 assembleias ativas por mais de um ano, pode até requerer junto aos Estados Unidos a sua jurisdição, né, para que vocês possam coordenar melhor os trabalhos. Muito bom, parabéns por esses projetos e que se eu e o Supremo Deputado, irmão Aldir, puder auxiliar alguma coisa, estaremos sempre às ordens. E já adianto, meu irmão Wagner, que estou de volta ao Tocantins. Eu estou hoje em Manaus, mas já estou voltando agora no mês de setembro para voltar ao trabalho e residir novamente em Palmas. Então, eu pensei que eu ia me afastar um pouco da ordem e não. O nosso grande arquiteto do universo me deixou e acabou me puxando de volta para Palmas de novo. Tá bom? Então, a gente vai estar junto aí, se Deus quiser, em breve. Valeu, meu irmão Wander, como sempre, um baluarte, um defensor, uma coluna das ordens paramaçônicas, né? Ordem Demolei, Ordem Arco-Íris, Filhas de Jó também, um grande defensor, um grande apoiador das ordens paramaçônicas. E é isso, né, meus irmãos? O irmão Eustáquio, José Eustáquio, lá do Oriente Coelho Neto, Maranhão, sempre presente. Boa noite, meu irmão. Você está com a palavra. Eu sempre sonhei que em nossa loja um dia poderíamos ter um grupo como esse, um grupo paramaçônico. Nós já temos o Demolei e primeiro vou conversar com você mais de perto para a gente, talvez até a gente faça uma fundação juntos, né? Mas primeiro eu preciso conversar com os irmãos e minhas cunhadas em loja, porque essa responsabilidade maior tem que ficar com elas. Acompanhar as meninas, aquela coisa toda, né? Verdade. Então, agora nós estamos nos preparando para, inclusive, até no começo do ano, a gente já quer dar um local maior para as samaritanas se alojarem. E aí a gente pode incrementar isso. Eu vou incentivar meus irmãos, vou levar, deve ter alguns irmãos assistindo aí também, mas eu vou levar o assunto para a loja, que eu tenho esse sonho, porque aqui no nosso Oriente, a gente não tem um trabalho desse tipo com as meninas, porque as meninas eu acho que são mais fáceis de trabalhar do que os meninos. Os meninos, quando vão ficando grandinhos, são danados. Mas achei muito bonito e tenho interesse já há bastante tempo. Vou analisar, vou conversar com os irmãos para nós estudarmos essa viabilidade. Obrigado. Meu irmão José Eustáquio, prazer em falar com você. E eu quero aqui fazer um desafio para você, meu irmão. Eu lhe desafio que um dia que você estiver participando ativamente do Assembleia Arco-Íris, você não chore, soluce dentro do templo como uma criança. Eu dificilmente não choro numa Assembleia. As meninas nos cativam, são angelicais, elas têm uma doçura na palavra, os gestos. A gente emociona com elas. Estou falando sério. Você vai lá é o lugar de homem velho chorar, viu? Vamos aí, meu irmão. Se é para chorar, a gente chora junto, não tem problema não. Mais alguns irmãos, tem algumas sobrinhas aí, cunhadas, se quiserem, fiquem à vontade, podem só pedir a palavra. Nosso irmão Mariano, também de Coelho Pode Neto. falar, Beatriz. Beatriz é meu microfone. Ah, pronto. Fique à vontade. Dá para escutar direitinho? Sim. Primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos. Meu nome é Beatriz Assis, eu sou honorária do Bastel 001 Rio de Janeiro, da América Latina. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que o Rubens mandou, né, para a palestra. Queria dizer também que foi um prazer, né, poder estar participando, seria inviável, né, eu estar participando de uma palestra no Rio de Janeiro, devido a essa situação, né, que está tudo acontecendo, nós tivemos essa oportunidade, né, e eu queria dizer que eu fiquei em casa, quero participar de alguma reunião, se tiver pública delas,
E agradecer mesmo do nosso Betel e de eu poder estar aqui, né, participando. Eu achei tudo incrível. E também dizer que existem muitas semelhanças com a Ordem das Filhas de Jorge Nacional, né? Eu fiquei, assim, impressionada, porque eu não sabia nada sobre a Ordem Arco-Íris e eu estava bem curiosa, assim, um tempo, e como não tem aqui, né, eu não tinha nenhuma informação nem nada, eu fiquei feliz de ter sido convidada para saber mais um pouco de uma paramânica. Eu gostaria mesmo de agradecer. Valeu, sobrinha. É um prazer tê-la conosco. Na próxima quinta-feira, a palestra é sobre Filhas de Jó. Inclusive, eu peço que você deixe aí no chat o seu contato para a gente mandar o link, tá? Para você divulgar aí, tá bom? Muito obrigado. A pandemia veio para unir, né, a família maçônica. É uma das coisas boas da pandemia, né? Essas fronteiras quebradas, né? Norte, Sul, nós já tivemos live aqui com irmãos do Paraguai, Argentina. Então, não jamais, mas seria pouco provável uma união, uma reunião, uma palestra dessa numa loja maçônica, num espaço maçônico ou paramaçônico, com tanta gente de vários orientes. Nós temos aqui o irmão Pada lá de Caruaru, Pernambuco, o irmão Vanner lá de Porto Franco, o irmão Sérgio lá de Manaus. Então, olha só, norte a sul. Né? Então, e graças a Deus, o grande arquiteto do universo nos deu inteligência ao ser humano para criar essas tecnologias, né, para nos aproximar. Tem uma sobrinha e uma cunhada aí, Ana Luísa, não é isso? Quer falar? Irmão Pádua pediu a palavra logo. Você está com a palavra, meu irmão. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Irmão Pádua aqui de Pernambuco. Bem, qual é a semelhança da Arco-Íris com os Demolês? Na questão da ritualística. Irmão Pádua? Oi, meu irmão, tá me escutando? Repita novamente, falhou um pouco. Existe muita semelhança ritualística com a Ordem de Demolê, a Arco-Íris? Irmão Sérgio, você está com... Faça aí às vezes. Irmão Pado, é prazer em falar com você. A semelhança, não existe semelhança, mas é muito pouca. Assim como entre nós maçons, como a gente tem dentro do templo as nossas ritualísticas, tem os demolês, tem as meninas, né? Essa semelhança maior, que é uma ritualística própria, né? O demolês tem a ritualística dele, nós temos a nossa, as meninas têm a dela, né? Uma outra semelhança que eu posso dizer é que as meninas trabalham as virtudes, as 7 virtudes do arco-íris. Os meninos trabalham também algumas virtudes, né? Os demolês. Então, praticamente essa é a semelhança, mas no demais, outra semelhança que seria as filantropias. Os meninos demolês fazem muitas atividades filantrópicas, hospitais, escolas, né? Abrigos, e as meninas também fazem esse tipo de trabalho. Então, se me fez entender a sua pergunta, acho que as semelhanças são mais ou menos por aí, meu irmão. Ok. E sobre a questão de trazer uma Assembleia da Arco-Íris, é necessário a permissão da potência maçônica ou é necessário só o patrocínio de uma loja maçônica? Alô? Sim. Meu irmão, excelente pergunta. Tem que ter a potência, né? No caso, a grande loja, né? Tem que ter você, como a sua loja, tem que solicitar a grande loja que ela avalize isso também, né? Porque tem taxas, né, a serem recolhidas, por exemplo, a nossa grande loja, ela pede aos irmãos maçons que recolham um determinado valor mensal para as ordens paramaçônicas, para ajudar no custear de algumas viagens, algumas despesas.
Então, sim, a gente tem que falar aí lá em cima com a nossa potência e depois a sua loja, ela tem que aprovar por maioria, né, no caso, que seja a loja patrocinadora e dentre vocês aí começar a formar o conselho e convidar as meninas para fazer essa estruturação que eu apresentei aí. Não sei se foi claro, se eu deixei alguma Sim, interrogação. foi claro, mano, foi claro. Ok, a gente vai trabalhar isso. Eu tenho o contato do irmão Sal. Eu acho que o irmão Sal seria o responsável pela parte de Pernambuco. Eu posso olhar para você aqui e te falo, mas Pernambuco, se não me falha a memória, é do Espírito Santo, tá? O Ceará também está em fase de abertura lá. Eu estou num grupo com alguns irmãos do Ceará e quem está cuidando deles é o Supremo Deputado do Espírito Santo. Mas eu vou ver se eu consigo pegar essa informação aqui para você, que o Pernambuco eu não sei te falar agora de cabeça. Me desculpe. Ok. Boa noite, meus irmãos. Obrigado. Excelente palestra. Beleza. Nossa sobrinha Suzana, sobrinha ou é cunhada? Se apresente aí, você está com a palavra. Boa noite, cunhada. Eu Ah, sou muito bem. Suzana, sou a Prazer. esposa do grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Piauí. Eu peço desculpas, eu entrei praticamente no final. Eu estava super curiosa, doida para assistir essa palestra. A primeira vez que eu ouvi falar da ordem foi no Espírito Santo, na CMSB, através da Nelsina, que foi assim muito atenciosa com a gente. E, infelizmente, eu praticamente perdi a palestra. Então, eu pedi a palavra muito mais para fazer um pedido. Eu coloquei meu telefone no chat e eu gostaria que na próxima palestra de apresentação que tivesse em qualquer lugar do país, eu gostaria de ser convidada. Eu tive um problema no trânsito, não consegui chegar a tempo de assistir. Eu vi só o final. Eu já li um pouco, porque quando a Nelsina falou, ela me deu alguns folders, né, alguns documentos, eu andei pesquisando na internet, eu me interessei bastante pela ordem e eu gostaria de conhecer mesmo um pouco mais. Então, desculpas a vocês por não ter conseguido chegar a tempo de assistir só o final, mas, por favor, me convidem para a próxima palestra. Bem, Obrigada. a próxima deve ser em Timon, com certeza. Ai, que bom! Se for na época que a gente já esteja Pois é, presencial, eu deixa até passar vou, a né? pandemia, né? Irmão Cunhada, Onésio, parece que oi. você está gravando essa palestra, não Sim, está? sim, vou já esclarecer. Cunhada Suzana e os demais que estão na sala, todas as palestras, nós fizemos a primeira série de palestras sobre os ritos maçônicos. Todas as palestras elas estão disponíveis. E agora, nessa segunda série sobre as ordens paramaçônicas, iniciamos com a Ordem Demolei e agora Arco-Íris, próxima quinta, Filhas de Jó. Todas essas palestras elas estarão disponíveis no canal do YouTube da TV GOB Piauí, com a parceria que nós fizemos com os irmãos do GOB Piauí, e eles editam essas palestras, a gente passa, eles editam as palestras. O grande secretário de comunicação, o irmão Jorge Alberto, que é um grande parceiro da nossa loja, ele edita as palestras e aí disponibiliza o link lá no canal do YouTube da TV GOB Piauí, certo? Mas nós temos uma linha de transmissão, todos os irmãos, cunhadas, sobrinhas, a partir da próxima quinta, a gente já disponibiliza o link com a palestra gravada, editada, e o link da próxima palestra. Nos próximos dias o irmão Jorge Alberto deve editar, a gente disponibiliza, e aí a cunhada Suzana, que não teve a oportunidade de assistir, e outras cunhadas também, você pode divulgar o link assim que eu lhe enviar. Eu vou lhe incluir na linha de transmissão para receber o link, tá bom? Eu agradeço, vou esperar, vou aguardar, e eu já sonhei ver minha neta de arco-íris, viu? Ah, muito bem, olha aí. Ana Luísa Ribeiro, gostaria de fazer uso da palavra?
É cunhado ou é sobrinha? Ana Luísa. Só desbloquear o seu microfone. Bem, ela colocou aqui no chat: boa noite, tios e irmãs, filhos de Jó, sou membro da maioridade guardiã do Betel 8 Lírios do Campo, em Campos Sales, Ceará. Esta garota que está comigo é minha filha, Ana Lua. Ela é a Belinha. Cresci na maçonaria, sempre tive muito interesse em saber sobre as ordens paramaçônicas. Já vi algumas informações sobre a ordem arco-íris, mas infelizmente me atrasei para a reunião devido a eu estar na fazenda. Decidi, devido à pandemia e à internet daqui falhar. Parabéns aos tios pelo Dia do Maçom. E o grande arquiteto do universo os guie e lapine cada vez mais. Meu microfone está com defeito, tio. Muito bem. Muito obrigado pela participação, né? Hoje é uma data especial, né? Dia do Maçom. E só somos maçons por causa das mulheres, né? Então, fica o nosso abraço também para todos os nossos irmãos presentes na sala, né? Felicitá-los pelo Dia do Maçom também. Mais algum irmão, alguma sobrinha, cunhada deseja fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Irmão Gonzaga Neto, nosso secretário da nossa loja, está presente. Tem uma filha que é filha de Jó também, né? Quiser fazer uso da palavra, meu irmão, está à disposição. Irmão Sérgio Pádua, Soares. Irmão Pádua, só um minutinho, meu irmão. É só para ilustrar, eu já consultei aqui. O Pernambuco pertence à jurisdição do Espírito Santo e eu já estou aqui passando nesse momento para você, no chat, o telefone do nosso Supremo Deputado, nosso irmão Ney, tá? Onde tem o número do telefone dele, você pode consultar para que possa fazer essa ligação, tá? Obrigado, mano. Beleza. Pois bem, já que ninguém mais quer dar uma palavrinha, irmão Mariano aí, Coelho Neto, né? Pois bem, a gente agradece a presença de todos, a gente agradece o irmão Sérgio, né, que se disponibilizou. Mais uma vez a gente pede desculpa porque na semana passada não deu certo, aí adiamos para hoje, e aí deu certinho porque hoje é uma data especial para a nossa família maçônica, né? Então, o Gadu faz tudo muito certo. Então, eu agradeço a presença de todos. Tem uma cunhada aqui entrando na nossa loja. Se ela entrou, saiu, deve ter caído a conexão. Pois bem, então fiquem com Deus. Até na próxima quinta, né, nós teremos a palestra sobre as filhas de Jó, a Ordem Internacional das Filhas de Jó. Um beijo no coração, que o grande arquiteto do universo nos ilumine, nos dê um bom descanso e um bom restinho de semana.